Eu vou chamar os nossos convidados de hoje, o Evaldo, o Nicolas, e vou pedir para eles se apresentar um pouco, falar onde vocês estão e como vocês estão envolvidos com o tema da nossa conversa de hoje, missões entre os ribeirinhos. Acho que o Evaldo pode começar, depois o Nicolas. Fique à vontade. Joia. Gente, muito bom, uma alegria enorme estar com vocês aqui, participar de mais uma iniciativa do Vocari. A gente vinha conversando aqui que nós participamos da primeira edição do Vocari lá em Maringá, da elaboração dos programas, das atividades, foi muito legal. Na época era o Rodrigo responsável por essa iniciativa, ele nem fazia parte da MTB ainda, e aí, eventualmente, com o passar do tempo, a gente foi linkando mais essa iniciativa de conectar o jovem com a obra missionária, e esse projeto vem crescendo ao longo dos anos e a gente só fica grato a Deus por conta de tudo isso. Sou diretor executivo da MEAP, eu estou na MEAP desde 1990, eu tinha 20 anos, na verdade 89, 19 para 20 anos, quando eu comecei a me envolver com a obra missionária como voluntário, assim como muitos jovens têm começado hoje. E eu me lembro que naquela época eu tinha um sonho de ser apoio, né, aos missionários que estavam na linha de frente. Eu não me via num campo missionário. Muito interessante isso. Eu já tinha uma carreira estabelecida, já trabalhava em banco, depois vi me tornar gestor bancário por muitos anos. Mas em 2005 Deus me capturou, me jogou do barco, literalmente. E aí então eu me envolvi com a obra missionária a partir de 2005, efetivamente tempo integral. Uma longa história rolou nesse processo, mas ao longo desses anos Deus tem me dado o privilégio de trabalhar inicialmente como gestor, cuidava da parte financeira e administrativa, e hoje como executivo, cuidando de todas as áreas da MEAP do Brasil. A MEAP está estabelecida ao longo de toda a costa brasileira, né, em pontos estratégicos, para atender essas comunidades de pescadores, e eventualmente, há um pouco mais de 20 anos, a gente começou a trabalhar no litoral do Amapá, Pará, região amazônica, mudou a característica já para ribeirinho, e cerca de 10 anos aproximadamente, 15 anos para ser mais preciso, a gente começou a entrar para o interior do Amazonas. E Deus tem nos dado a graça de a gente navegar por essas águas de mares e rios ao longo dos anos, levando o evangelho do Senhor Jesus Cristo, né, do nosso Salvador, aquele que transforma a história, a nossa história em primeiro lugar, e depois de transformar a nossa história, ele usa a nossa história para a gente transformar a vida de outros também. Muito bom, graças a Deus. Nicolas, Opa, boa noite para todo mundo aí. Uma alegria estar falando com vocês. Muito contente, muito legal poder estar aqui de alguma forma compartilhando, aprendendo, mas podendo. Eu sempre gosto assim, né, de rodas de conversa de pessoas que de alguma forma estão interessadas em falar sobre aquilo que a gente também está interessado em ouvir e aprender e de alguma forma compartilhar o que tem acontecido. Eu estou na Jocum desde 2017. A Jocum, para quem não conhece, também é uma missão que está no Brasil. Esse ano comemora 50 anos em todo o Brasil. A base que eu faço parte hoje é a Jocum Porto Velho, que também sempre esteve conectada, veio para esse local com foco em trabalhar em povos de alguma forma isolados, ribeirinhos, indígenas. E a gente vai falar mais um pouquinho que um não é o outro e o outro não é o mesmo, assim, né? É diferente. Mas a gente está aqui, vou fazer esse fim de ano 4 anos aqui em Porto Velho. A base sempre trabalhou com comunidades ribeirinhas, sempre teve projetos de frentes. Eu até brinco que hoje a gente faz talvez o trabalho mais legal, que a gente tem colhido muitos frutos daqueles que plantaram, regaram durante muito tempo, assim, né? Então, é um privilégio para nós estar na região norte. Quem nunca veio, quando vem, sente assim que é um outro mundo, é um novo uma nova visão do que é o mundo. A gente, cada vez que você vai e está com pessoas nesses lugares, você aprende demais, muito, como a gente sempre fala, a gente muito mais aprende do que a gente dá, assim, né? A gente muito mais recebe do que a gente leva. Lógico, com foco, como nosso amigo falou, a gente vai levar o evangelho e a gente, sabendo, conhecendo um pouco, a gente sabe que o Senhor ele já está nesses locais. A revelação de quem Cristo é não chegou, mas o Senhor, a natureza dele, a gente fica maravilhado assim em perceber no meio da simplicidade desse povo
um povo de, assim, muito forte, com muita generosidade. Eu nunca conheci tanta generosidade entre pessoas, vamos dizer assim, ricas, e talvez eu via a generosidade no meio dos lugares mais escassos, assim, né, nessa região. E é um presente. Eu vim para cá com foco em ficar, assim, médio, longo prazo, né? Mas eu não consigo mais me enxergar longe daqui, porque quanto mais você trabalha, mais trabalho você descobre que tem. E não é trabalho, é vida, é relacionamento, assim, né? A gente sempre compartilha que evangelho é Jesus. E falar sobre Jesus ou pregar o evangelho é pregar sobre o que Jesus fez na sua vida, né? Então, aqui a gente percebe que isso é vida para os outros, né? A gente sempre fala do testemunho aqui. As pessoas elas querem ouvir a palavra do evangelho, mas você tem que ser essa carta viva, né, do evangelho. Então, eu descobri aqui um povo cada vez mais simples, mas assim muito profundo, que tem muita desejo de conhecer verdadeiros adoradores, assim, sabe? Que vivem de forma integral o evangelho. É sempre posto à prova, assim, a nossa fé aqui, né? As pessoas, rapidamente, no primeiro encontro, esses dias a gente estava num encontro numa casa, e quando acabou a conversa, foi uma pessoa nova com a gente, e aí rapidamente teve um movimento, assim, a pessoa confessou alguns pecados, e quando saiu, era um amigo nosso da cidade, né? Nunca tinha ido para um contexto de comunidade, falou, cara, eles falam muito rápido da vida deles, né? Tipo assim, eles nem sabem que eu sou e já contaram, mas assim, eles têm um desejo muito grande sobre o arrependimento, assim, sabe? De se eu quero, vou conhecer Jesus, eu quero ver minha vida transformada. Então, aqui, para quem de alguma forma tem curiosidade, cara, trabalhar ou estar nesse meio é maravilhoso, assim, é viver o evangelho de uma forma muito integral, intencional, e é muito bom, muito simples, mas muito profundo. É isso. Muito bom ver essa alegria falando de tudo isso. Com certeza a gente fica querendo saber mais. E já vou começar com a primeira pergunta. Você já falou um pouco. A gente queria saber um pouco mais sobre a realidade dos ribeirinhos. O Evaldo falou que a MEAP serve pescadores, ribeirinhos. Você, Nicolas, falou sobre indígenas também e falou ali de tem uma diferença que às vezes algumas pessoas podem confundir, talvez. E você falou que é um outro mundo, né? Então, fala um pouco mais para a gente sobre a realidade desse povo, por que que é um mundo diferente, quais são as características que fazem eles serem chamados assim, serem identificados assim, e quais são as necessidades que você já começou falando também. Queria te chamar para continuar dando mais detalhes. Legal, cara. Legal. Vou tentar como diz, não fugir do que você falou. Eu sou daqueles que eu começo uma história, daqui a pouco lembra outra, e quando vê, a gente tá aqui. Mas, assim, pensando em Ribeirinho, para ficar claro, né, talvez, com um pouco que eu conheço, tem a ver com pessoas, como a própria palavra fala, né? Rio e beira. São pessoas que moram na beira do rio, assim, né? Vivem de alguma forma, como a gente fala que existem as reservas extrativistas, pessoas que usam, têm elas têm a propriedade, assim, no sentido de poderem caçar, pescar, plantar. Eles fazem uso da terra para a própria existência delas, assim, a sobrevivência, né? Então, ribeirinhos são pessoas que talvez. E aqui a gente encontra muito, como no nosso país existiu a questão da época da borracha, né? Falam os guerreiros da borracha e tudo mais. Vieram muitos nordestinos para cá. Então, assim, durante toda a beira do rio, assim, nosso amigo Evaldo pode falar também, lá pro lado de Labra, a gente conhece muitas pessoas que são a segunda geração de quando os avós ou bisavós vieram na época da seringa, né, para cortar borracha e foram ficando. Então a gente encontra muitas pessoas do Nordeste que vieram. Então são pessoas talvez como alguém da sua família poderia ter ido, foram para lá, viram a oportunidade, fizeram sua casa de madeira e moram hoje na beira do rio, né? Indígenas são aquilo que a gente fala que tem hoje tem em todos os estados do Brasil tem uma etnia, alguma coisa, mas eles às vezes não moram, não necessariamente eles moram na beira do rio, mas tem a ver com uma etnia, né? Eles têm o que a gente falaria do nosso CPF, eles têm o RANI deles, né? O número, eles são de uma etnia específica, né? O ribeirinho, ele pode ter sido nascido em Porto Velho, decidiu fazer a casa dele numa beira de rio, a partir disso ele é considerado talvez um ribeirinho. Então a gente está
e falando de um povo que, assim, hoje eu fico muito feliz e muito triste por uma coisa que tem acontecido, que é a questão da internet. Toda vez que a gente estava em algumas comunidades específicas, e eu acho que também é legal falar isso, nem todos os ribeirinhos, por exemplo, provavelmente os ribeirinhos aqui da região de Rondônia, Amazonas, são, que eu já também fui, diferentes das vezes dos ribeirinhos do lado do Amapá. Tem, às vezes, costumes, práticas que são muito iguais, mas tem outros que são totalmente diferentes, né? Então não dá para dizer assim, ah, ribeirinho é assim, ribeirinho come só isso. Não dá, né? Mas, pensando de forma geral, tem a ver com pessoas que fazem uso da terra, da mata, do rio, para sobreviverem, né? Então, assim, para nós, assim, vamos dizer, de cidade, o nosso meio de transporte mais comum é o carro. Para lá, o meio de transporte mais comum é o quê? O barco, a rabeta. Então, teve um amigo meu da minha igreja que ele é piloto do Exército. Ele vem do interior de Goiás e veio para Porto Velho, trabalha aqui. E ele quis fazer uma viagem. Tem uma comunidade que nós vamos todo ano que chama Lago do Antônio. E lá ele fez um dicionário, cara, pra você ter ideia, porque toda hora ele ouvia uma palavra diferente e perguntava para nós, cara, o que que é isso? O que que é isso? O que que é isso? E ficou muito legal, mas assim, deu em torno de 150 palavras ele pegou. E vamos dizer assim, em 15 dias. Então tem muita coisa que é diferente. Uau. As nossas gírias, né? Assim, falar, tem muita coisa que é diferente. Eles têm muito costume de uma coisa que a gente sempre fala, tipo assim, você conta uma coisa, vamos começar? Aí eles falam, vamos mesmo? Peixe tá bom? Tá mesmo? E eles ficam fazendo essa repetição, assim, aqui na nossa região, né? E a gente vai aprendendo, de alguma forma, pegando, assim, é muito gostoso. E pensando, assim, de características sobre o ribeirinho, pensando em pessoas que vivem uma vida na beira do rio, às vezes as comunidades ribeirinhas pode ser, assim, a maior comunidade que eu conheci chama Demarcação. Tem mais ou menos umas 500 famílias assim, né, espalhadas numa beira e tem para outra margem, é considerada a mesma comunidade. E já conheci comunidades que são duas famílias. E aí fica por isso assim, né? Então, mas assim, uma coisa que é muito marcante para mim tem a ver com essa questão da troca, no sentido de você tem a farinha pronta, eu tenho peixe hoje, bora negociar aqui rapidinho. Toda vez que eu tô lá, eu me vejo assim naquelas histórias assim, né? Trocava 1 quilo de sal por um pão e vai fazendo aquela coisa, né? Muito legal essa simplicidade assim nas coisas. É muita unidade, então assim, você vai, você fez uma pesca muito boa, a possibilidade de sempre abençoar as pessoas, isso é natural, assim, não é nada forçado. Então, quando você chega, vamos dizer assim, eu vou levar o evangelho, né, e tudo mais. A principal coisa quando a gente pensa assim, né, o pecador, né, a pessoa de fora, você fala, cara, vão ter muitas coisas assim, visível, né? Você vai olhar e vai falar, cara, o cara é um pecador. E às vezes você chega nas comunidades e você começa a perceber que você pode ser o maior pecador ali, né? O que é egoísta, que não tem tempo de estar junto, não está disposto a fazer as coisas, né, com a galera. Então, eu sempre aprendo muito assim nessa relação de generosidade, de simplicidade. Uma das pessoas assim que mais me afrontam com a característica vinda de Jesus ligada à humildade, à simplicidade, sempre olhando e respondendo assim em favor do outro, é um amigo meu de uma comunidade chamado Vanderlei. É um cara assim de uma simplicidade e humildade que em todo tempo parece que ele não, você fala, cara, cadê a vontade própria dele assim de fazer as coisas, né? Ele tá o tempo todo de alguma forma buscando para que você se sinta mais confortável, para que o outro se sinta mais confortável, que a família dele se sinta mais confortável. Então, comunidade ribeirinha para mim hoje, assim, antes de eu chegar, eu não sei qual vai ser o nome da comunidade que nós vamos, mas eu sei que lá eu vou encontrar assim pessoas de alguma forma com o coração disponível assim, para estarem juntas, para conversarem, para se conhecerem. E uma das coisas que eu falei que está sendo muito bom, mas muito ruim também é a questão da internet, assim. Era muito legal quando a gente chegava, em várias não tinham acesso. E hoje, infelizmente, assim, pelo mau uso, como a gente hoje também tem na cidade, né? Assim, essa questão de jogos, eu não conheço, assim, mas apostas, tudo isso tem chegado, assim, de uma forma muito grande, assim, pelos escola, tudo mais. Starlink é muito legal, você tem um acesso hoje muito bacana, né? Para conseguir conversar. A gente conversa todo o tempo aqui com os meninos, mas pelo lado oposto, a gente ficou sabendo recentemente de um cara que vendeu o barco, vendeu o motor, tudo, tá com uma dívida Puxa. de quase 30 mil reais por conta desse negócio de apostas, assim, né? Então, é uma série de coisas que tem acontecido a partir da informação, mas também facilita muito. A gente tem o The Chosen, né, que a gente, acho que todo mundo já ouviu alguma coisa sobre o The Chosen, eles adoram assistir o The Chosen, né, então a gente sempre manda algumas coisas e tudo mais. E a gente usa muito, hoje, o Evaldo também pode falar, assim, a gente tem muitas
organizações parceiras com o sentido de aparelhos, vídeo, Bíblia em áudio. Então você consegue ter muita coisa legal para essas pessoas. Tem um que é uma lanterna. Cara, esse pessoal tem comunidades, como eu falei, que não são todos iguais. Tem uma comunidade que nós vamos que todos são pescadores, trabalham da pesca, vivem da pesca, tanto para subsistência, mas também vendem, né, e tudo mais. E tem uma outra comunidade que nós vamos que são garimpeiros. Toda a comunidade é de garimpo. Então, assim, são duas vidas totalmente diferentes, né? Então, o cara que pesca vende para quem tem o ouro, né? E aí fica nesse mercado. Mas, assim, é interessante ver essa questão do. Para mim, a coisa que mais me marcou estando com eles e pedindo a Deus estratégias foi um dia que o Deus me fez lembrar daquele texto de 2 Coríntios, quando Paulo fala, para mim, esse é assim, um dos textos sobre, vamos falar, missões transculturais ou ligado à missão numa outra cultura, se você quiser chamar. Mas quando Paulo fala que a gente ele se tornou de tudo um pouco ao fim de alcançar o maior número de pessoas possíveis, né? Então, isso já quebra em nós, não é uma coisa deles para nós, né? É de nós para eles. Então eu até brinco com eles, eu falo, cara, eu tô quase tendo que virar flamenguista a fim de alcançar os flamenguistas, porque tem muito flamenguista aqui, velho. Onde não chegou Jesus, o Flamengo já chegou faz tempo, né? O cabelo do Gabigol, cara, lá numa comunidade Não. nasceram recentemente 3 Gabi, com o nome Gabi, cara, por causa do Gabigol. Então, assim, você fala, cara, não é possível. Então a gente pensa isso, né, cara? Como que a gente consegue influenciar a partir do evangelho, mas sendo quem a gente é? Então tem várias, nessa comunidade que a gente está semanalmente, que é uma maravilha aqui, muitas pessoas aqui da base já passaram e sempre estão lá com a gente dando força. Tem vezes que vão pessoas que estão assim, cara, que são aquele cara que eu escuto falar, e eu falo, cara, que cara top, cara, que cara massa e ouvir. Só que ligado à linguagem, às vezes você chega no outro lado do rio, você vai começar a falar as coisas daquela forma que a gente está acostumado a falar na igreja. Cara, o pessoal não tá acostumado, né? É outro mundo, como a gente tá falando. E quando acaba, tem um deles lá que fala, Niquinha. Meu apelido aqui é Niquinha, né? Niquinha, o que ele falou? Traduz assim pra gente, né? Eu não consegui entender o que ele tá falando. Então, a pessoa que é tão cheia de, tipo assim, eu quero passar uma mensagem, mas ao mesmo tempo ela não olha pro fato de comunicação, não ser só o que você tá falando, mas o que o outro tá entendendo, né? Então, eu vejo, assim, que é muito legal isso na prática, só que também é necessário muita humildade no coração para que a pessoa não também tenha a soberba de dizer assim, eu vou me fazer, mas como se eles fossem inferiores a nós, assim, no sentido de pensamento, cognição, tudo isso, sabe? Não, eu tenho que falar bem simples porque eles são bem abaixo de mim. Não tem a ver com isso, assim, né? Tem a ver com a gente entender quem eles são e a gente está disposto, porque Cristo ama, fala a língua deles nesse sentido, assim, é da forma que eles são. Isso é muito legal, né? Para que eles não achem que eles só vão ser crentes o dia que eles orarem como nós, ou falarem como nós, ou se vestirem como nós, ou pararem. Tem várias pessoas que passaram no norte, a gente escuta muitas histórias dos missionários que estão antes de nós aqui, e hoje a gente às vezes ainda vive, que são essa questão de igrejas que deixaram uma má referência sobre Cristo, assim, né? Ou missionários que deixaram uma má referência sobre Cristo. Então tem uma comunidade específica que nós vamos, que eles até hoje, os que se dizem e frequentam a igreja crente, eles não podem jogar bola, porque jogar bola tá errado, é pecado. Então tem muita doutrina assim que foi pregada no norte. Então, as pessoas quando você diz, você é crente, mas você joga, mas você assiste, mas você faz isso, mas você tem filho. Então tem várias coisas. Esses dias a gente foi descobrir que tem uma igreja que passou aí que disse pro pessoal que eles não podem mais andar de carro nem de moto, porque Jesus só andou a pé. Aí a gente sempre fala, então assim, tem várias coisas que foram as pessoas olham muitas vezes, né, para esse povo e é mais fácil você jogar doutrina, porque você fala o Ribeirinho como se fosse isso, né? Ele é mais atrasado, ele vive em outro mundo, tem problema com bebida, tem problema com adultério, né? São problemas que existem no mundo todo, né? Mas a gente não pode olhar e definir um povo como só isso, assim, né? Pelo contrário, tem gente de tudo que é tipo. Mas eu acho que, assim, pensando em necessidades, a gente necessita, eu sempre brinco com o pessoal aqui, a gente não precisa só de trabalhadores, a gente precisa de bons trabalhadores, assim, trabalhadores dispostos a se esvaziarem e deixarem Cristo ensinar, assim, como fazer. E eu não estou falando isso no sentido, não, vem aprender comigo, pelo contrário, eu estou aprendendo em todo o tempo, assim, né? Mas uma dos tesouros que eu descobri assim, a simplicidade, buscar ser o mais claro, não necessita assim aquela coisa de eu vou falar porque o outro vai pensar isso.
Não, pelo contrário, assim, eu quero viver uma vida entregue a Cristo e clara, e essa questão do poder, assim, da vulnerabilidade, cara, isso no nosso, aqui tem sido, assim, um tesouro para nós, assim, no você confessar, o outro confessar, e perdão, e restauração em famílias, né? Então, eu acho que isso é uma das coisas que a gente tem visto, assim, pensando em necessidade, eu acredito que Deus tem sido fiel e assim, eles não têm tido, pelo menos as comunidades que nós temos trabalhado, eles não têm tido falta no sentido físico, mas quando se diz a respeito do espiritual, assim, diz muito a respeito sobre talvez pessoas que ensinem eles a não dependerem de pessoas, né? Isso é outra coisa muito forte no norte, né? Um missionário sai do lugar, um pastor sai do lugar, a igreja morre, né? As pessoas param. Então, muito provavelmente as pessoas estavam seguindo a pessoa, né? E não apontaram para o próprio Cristo. Então, pensando em necessidade, tem totalmente a ver com a parte de ir e ir, assim, aprendendo com Cristo mesmo, assim, né? Acho que tem totalmente a ver com isso. Ah, Mas o que diz a respeito sobre necessidades físicas, cara, isso, assim, se torna diversão, assim, as coisas que, vamos dizer, às vezes na hora pode ser difícil, desconfortável, isso se torna, assim, muito legal de se viver tendo o coração disponível para ver Cristo no meio desse povo, assim, né? muito bom. Muito bom, Nicolas. Muito legal novamente ver a sua empolgação e quantas vezes você falou sobre aprender com os ribeirinhos, né? Você falou um pouco da realidade deles, falou da, de aspectos negativos de como coisas atuais têm influenciado, falou da questão da internet e falou da importância de ter uma comunicação cuidadosa, né, da igreja falar na língua deles, da igreja ser humilde e, infelizmente, problemas que aconteceram por falta disso, né? Que bom ouvir sobre isso. Eu queria chamar o Evaldo para complementar, pensando também que os ribeirinhos são um dos segmentos menos evangelizados do Brasil. Então, se você pudesse falar um pouco sobre isso, por que que é difícil alcançar os ribeirinhos e falar também mais da sua experiência, que conhece sobre a realidade deles, talvez em outras regiões, e um pouco mais dessas diferenças que a gente tem, que às vezes a gente não imagina vivendo em grandes cidades, como é a realidade dos ribeirinhos e as necessidades que existem, os desafios e como você tem trabalhado em relação a isso. Legal. Muito jóia ouvir o Nicolas falar, porque muito do que ele falou é a particularidade que a gente vive no dia a dia, né? Nas comunidades ribeirinhas. Quando a MEAP começou, a gente começou prioritariamente trabalhando com comunidade de pescadores artesanais na costa brasileira, em ilhas, né? E a diferença cultural é muito grande, né, do pescador para o ribeirinho. Vivem da pesca, vivem do extrativismo, a mesma característica, né, de vivência do dia a dia, dependendo exclusivamente do trabalho das suas mãos. Quando a gente começou a trabalhar, a gente encontrou um povo muito desconfiado, muito difícil de relacionamento num primeiro momento, já um pouco diferente das características do ribeirinho, como o Nicolas bem mencionou. A maioria das comunidades das quais a gente navega nos rios hoje, quando o missionário chega, salvo algumas exceções, em umas determinadas regiões que são mais perigosas, a gente tem braços abertos, as pessoas recebem muito bem, né? Você já ainda para tomar um cafezinho, comer farinha, né? E uma tigela de açaí, né, Vivi? A Vivi está com a gente aqui, é lá do Amapá, missionária emprestada, ela foi exportada aqui de São Paulo, da igreja dela mandou para passar uma temporada lá, e ela está trabalhando com os ribeirinhos lá no arquipélago de Marajó, missionária nossa aqui da MEAP. Foi emprestada pela sua igreja por um tempo. E aí, quando a gente começa a entender que, de fato, o ribeirinho é uma população com características diferenciadas dentro do nosso Brasil, e quando a gente começou a falar de ribeirinhos, eu me lembro bem na ocasião, a gente falava de 35 mil, era uma pesquisa que o pessoal da CEPAL tinha feito num determinado momento, apoiado por uma organização internacional, eram 35 a 38 mil comunidades sem evangelho, mas, na verdade, o universo é quase 40 mil comunidades no Brasil,
e dessas quais 10 mil sem a presença da igreja pregando o evangelho. Então, esse é o nosso desafio hoje. Hoje a gente tem pouco mais de 8 mil, 9 mil comunidades sem a presença efetiva da igreja. E com essa grande complexidade logística, o Brasil é um país continental. Então, para a gente chegar nessas localidades, nesses rincões, e foi aí que a MEAP se propôs a trabalhar eminentemente aonde a igreja não consegue chegar. Então, se a igreja não consegue chegar, a MEAP, vamos lá, vamos dar um jeito de fazer com que a igreja chegue. E essa é uma característica outras que a gente conhece, é de levar a igreja a oportunidade de conhecer esses desafios missionários. E o povo ribeirinho, hoje é sabido de todos, que é o oitavo, né, na verdade é o terceiro povo menos evangelizado, hoje, do Brasil. E com esse grande desafio logístico, tanto que nosso meio de transporte são as embarcações, o meio de transporte dessas comunidades ribeirinhas são os rabetas, né? Antigamente canoa, e hoje tem mais rabeta do que canoa, né, Nicolas? A gente vê muito isso comum, o pessoal já usando lá aquele motorzinho, que na verdade é um motor estacionário, que fizeram uma adaptação, colocaram uma hélice na ponta, uma grande vareta e virou, né, o meio de transporte dessas comunidades, porque antigamente também era tudo no muque, no remo, né? A gente vê ainda algumas comunidades assim, dessa maneira. É um povo muito querido, muito amado, né? Com entendimento e com uma cosmovisão de Deus muito animista, porque está na natureza, então tem muita característica com o indígena também, porque crê naquilo que vê, crê naquilo que ele pode tocar, venera e adora aquilo que está no seu dia a dia, né? Que é a floresta, que é o sol, que é o rio, que é o boto. Então, por isso que a gente tem essas tantas lendas que a gente, né, conhece ao longo da história, mas, ao mesmo tempo, é um povo muito carente da presença de Jesus andando nessas comunidades. Essa que é a grande realidade. Então, hoje a gente vê oportunidades de evangelização com a nossa vida. É exatamente o que o Nicolas falou. Você chega nessas comunidades, para se relacionar com as pessoas. E para você se relacionar com elas, você precisa entender o universo delas, né? Você não pode levar a sua cosmovisão, dizer que a sua visão está certa e que a deles está errada. Você não pode chegar dessa maneira. Você tem que chegar na base do relacionamento, da amizade. O camarada sai para pescar, você sai junto com ele. Ele tem que carregar a tora da beira do barranco, 300 metros de barranco, você põe a tora nas costas e vai carregar com o camarada. Tem que puxar a canoa, tem que construir uma escola. Então, esses aspectos do dia a dia na comunidade é que vão dar esse relacionamento para as pessoas conhecerem de fato quem é Jesus por meio daquilo que você faz, do seu dia a dia. Você prega, você fala, você tem Bíblia, você tem audiobíblia, como disse o Nicolas. A MEAP, no ano passado, ganhou 500 dessas unidades de audio players, é um radinho com energia solar e uma lanterna ao mesmo tempo. A gente distribuiu para várias comunidades. E a gente tem relatos, gente, de pessoas que se converteram com a palavra de Deus, sem a presença do missionário, ouvindo a Bíblia. É muito lindo isso, né? Nós temos relato de comunidades indígenas que a gente tinha ali no Rio Purus, a comunidade do Cacuri, por exemplo. Quando eu estive lá a primeira vez, um grupo de pessoas tinha se convertido, uma comunidade de ébrios, as pessoas bebiam, os homens eram muito violentos. Jesus entrou na comunidade, começou a fazer diferença. Os homens já decidiram logo de cara, não entra mais bebida nessa comunidade. Os homens, os líderes. O vice-cacique falou, olha, não, ninguém bebe mais aqui, só bebe com autorização do cacique. E entrou a pandemia, a gente teve que ir embora, passou um ano inteiro fora. O que você vai imaginar de um grupo que acabou de receber o evangelho, não teve um acompanhamento, não teve discipulado, e a única coisa entre muitas aspas, né, foi um áudio player com a palavra de Deus. A gente deixou na comunidade e foi embora. Um ano depois, quase 90% da comunidade estava convertida, porque eles se reuniam em torno daquele radinho para ouvir a palavra de Deus. Então, Jesus, de fato, já está andando por essas comunidades. Só que a gente precisa de gente para continuar o discipulado, para ensinar eles a andarem com as próprias pernas, para eles evangelizarem, entenderem que eles são discípulos de Jesus também, não são dependentes de outros, como bem disse o Nicolas aí. Infelizmente, a gente viajou em algumas regiões que eu vi igrejas enormes, engolidas pelas florestas. E olha, eu vou te falar que foi um investimento alto de organizações, muitas delas de fora também, sem muito entendimento
do que fazer e como fazer com aquela comunidade. Depois que os caras foram embora, acabou o evangelho. A gente encontrou algumas dessas pessoas convertidas, né? Esse trabalho teve um êxito, teve um resultado. A gente ama a Deus nessas localidades, mas não tiveram acompanhamento. E quando a MEAP chegou em algumas regiões, eu acho que a Jocum também, quando chegou em algumas outras, ouviram de pessoas assim: a gente precisa ser discipulado, ensina para a gente como a gente faz para evangelizar o nosso povo. A gente ouviu isso de Ribeirinho falando: ó, a gente quer evangelizar, tá vendo aquela aldeia do outro lado do rio, né? Isso aconteceu lá no Purus. A gente quer chegar. Como é que a gente faz para chegar lá naquela aldeia e falar de Jesus e do que Jesus fez na nossa vida? Então, os desafios são muitos, os desafios logísticos são tremendos. Como eu disse, a gente estava falando no começo, tem comunidades que a gente viaja semanas até para chegar em algumas dessas localidades, mas tem lá uma família, duas famílias, viu, Nicolas? Tem comunidade de uma família, por exemplo. A gente conhece comunidades que os missionários estão atendendo, que a família se converteu, que tem uma família. Mas é alvo do amor de Deus, é alvo do amor de Cristo. A gente precisa chegar lá, né, do mesmo jeito, com o mesmo entusiasmo, com o mesmo amor e com o mesmo vontade de entendê-los e se fazer entendido, né, por meio da pregação do Evangelho. Então, o que a gente tem percebido ao longo desses anos em que a gente tem trabalhado com esse grupo específico dentro do Brasil, e que ainda nós temos um campo missionário vasto de povos não alcançados dentro da nossa nação. E, por vezes, a gente precisa despertar a igreja para isso. Gente, vamos com a gente. E não é muito difícil fazer isso. Você pode mobilizar pessoas, você pode mobilizar grupos, você pode mobilizar jovens, profissionais, e empreender viagens missionárias nessas regiões para apoiar essas populações. Para você ter uma ideia, quando a gente começou a trabalhar ao longo do Purus, o Eduardo, que é o farmacêutico que eu contei do barco farmácia, né? Eu estou vendo que o Itamar está dentro de uma farmácia ali, ó. Né? Olha lá, farmacêutico. E aí ele começou a cuidar das pessoas, e aí você assim, percebe a necessidade do povo. Era pessoa que quase decepou o dedo com facão, era gente picada de cobra, gente que enfiou toco de madeira no pé, várias coisas. Muita parasitose, crianças muito doentes. Por quê? Porque no rio não tem água potável. Você está numa localidade com a maior imensidão, né, com o maior volume de água do planeta, e as pessoas não têm água para beber, por incrível que pareça. E aí o Eduardo pensou: gente, eu vou ficar enxugando o gelo, eu não vou parar de navegar nessas comunidades se a gente não resolver o problema da água. Fizemos uma parceria com uma outra organização, Asa de Socorro, e aí escrevemos um projeto. A gente precisa começar a cavar poços onde der para cavar poços. Ao longo do Purus, mais de 20 comunidades já receberam poços artesianos. E o pessoal, o que não é poço, a gente capta do rio, trata e distribui para a comunidade. E o pessoal já toma água potável nessas localidades. Meus irmãos, você precisa de ver o que aconteceu nessas vilas. Essas crianças ficaram vistosas. Por quê? Porque você tem uma série de desdobramentos a partir da água ou da alimentação que eles não têm adequada. A criança não tem mais um desenvolvimento cognitivo, ela não consegue se desenvolver na leitura, no aprendizado, não tem poder de concentração. Então, é uma gama de situações que foi criada em torno desse povo, dessa população tradicional. E saiba-se que o povo ribeirinho foi considerado como população tradicional em 2007, por meio de um decreto presidencial. Até então, eles não eram reconhecidos, eram de fato marginalizados. E o ribeirinho é exatamente essa grande massa nordestina que invadiu a floresta amazônica no ciclo da borracha e se tornaram até inimigos de muitas localidades indígenas, né? Tem regiões indígenas que não se dão com os ribeirinhos, a gente sabe disso. Mas até isso Deus tem mudado, porque hoje a gente tem comunidades indígenas evangelizando ribeirinhos e ribeirinhos evangelizando indígenas. É muito lindo a gente ver isso. Hoje, a gente acabou de fazer um treinamento de liderança com 10 líderes locais da região de Paueni, e o pessoal saiu aí algumas semanas evangelizando nas comunidades ainda que o evangelho não tinha alcançado. E não foi missionário externo, né? Não foi gente autóctone, gente da terra, que conhece o povo, que tem mais facilidade na linguagem, né? Já viu passando de barco, já deu um aceno, já ajudou a puxar uma rede ali do outro lado do rio. Então fica mais fácil isso. E o que a gente faz como missionário? A gente procura viabilizar isso com o treinamento, com a infraestrutura logística,
É muito caro, meus irmãos, a gente navegar nessas regiões. Eu não sei quantos aqui, acho que a grande maioria não conhece o que é a estrutura de você manter um barco no rio navegando. Primeiro que você não pode manter esse barco parado, se ele parar, estraga. Né? Ele deteriora em poucas semanas. E para você manter ele rodando, você precisa de combustível, de óleo, de manutenção constante. Então, o investimento é muito alto. Né? Então, o desafio logístico é muito grande dessas organizações missionárias que trabalham nessa região. E haja visto o valor excessivo que nós temos, né, no Brasil de combustível. Hoje, você tem região lá no extremo oeste do Amazonas e que o litro da gasolina está 10, 11 reais. Então, é inimaginável você pensar que dá para sustentar uma continuidade de um trabalho se você não tiver o apoio da igreja para manter esse trabalho. E mais que isso, não só enviar dinheiro, mas mandar gente, mandar missionário, mandar jovens, né, como a gente fala, com sangue no olho, faca no dente, para enfrentar as dificuldades. Porque a região amazônica é legal, é muito jóia, o Nicolas tem razão, é super agradável você estar na comunidade, mas o Amazonas não foi feito para ser humano morar, porque todo bicho que tem lá quer te comer. É o pium, é a piranha, é o jacaré, né? É a onça. Assim, é uma região endêmica. A gente agora, no Purus, eu estava com uns missionários navegando numa determinada região, eles falaram, Evaldo, a malária aqui está pegando nessa região. Todas as pessoas pegaram malária, porque tem um surto, né? Tem um lugar, a Cova da Onça, que eu tenho o Lloyd, que é um dos indígenas que é missionário e tem atuado com a MEAP. Se eu não me engano, acho que ele já pegou umas 32 malárias, pra você ter uma ideia. Não sei como é que aquele cara pegou tanta malária, é indígena, é da região. Então, de fato, é uma região de difícil acesso, de uma dificuldade muito grande, mas que é muito, muito prazeroso você trabalhar com o povo que quer ouvir o Evangelho. Cruzeiro do Sul, onde está o nosso missionário Marcos hoje, é o nosso mais novo trabalho, 3 anos e pouquinho, a gente acabou de construir uma igreja lá na comunidade Novo Horizonte. E a gente já está evangelizando uma comunidades vizinhas. Colocamos um poço artesiano, caixa d'água, muito legal. Uma igrejinha na beira do rio. Lá em Cruzeiro do Sul, o desafio de trabalho daquela região é que eu tinha um casal de missionários para chegar em 697 comunidades sem evangelho. Então você vai ver o tamanho do desafio. Agora, pela graça de Deus, chegaram 3 novos missionários enviados do Delta do Parnaíba, fruto do trabalho de evangelização entre pescadores do Ministério da MEAP no Delta do Parnaíba. Estão lá 3 jovens, duas moças e um rapaz, saindo do Nordeste, né? Você imagina só, de Piauí, Maranhão, ali no Delta, e estão trabalhando na região amazônica. Eles vão morar na comunidade. A gente está lá construindo uma estrutura para eles, porque o missionário precisa conviver com o povo, precisa se relacionar. Essas viagens eventuais, elas são muito bacanas. Elas são necessárias para você iniciar um trabalho, mas você tem que colocar um missionário morando na comunidade para conviver com o povo, se relacionar com o povo e para apresentar Jesus como ele é, né? E Jesus se representa por meio da nossa vida. Não tem outra maneira disso acontecer, né? Mas, Evaldo, queria já aproveitar que você tocou em alguns pontos aí sobre as necessidades. Você falou de forma mais específica, você falou também de forma prática sobre alguns trabalhos, projetos que vocês realizam. E caminhando aqui para o nosso próximo bloco, já para encerrar também em breve, porque a gente vai chegando perto de 1 hora, o pessoal já vai preparando suas perguntas aí. Mas sobre isso, você mencionou viagens, as pessoas que vão para se estabelecer nesses contextos. Esse é um momento agora para a gente falar de oportunidades de serviço nesse contexto. Que tipo de oportunidades existem com a MEAP ou outra organização que você queira também comentar, indicar? Oportunidades talvez de treinamentos, viagens, voluntariado, tem oportunidades para profissionais da saúde, algo relacionado à logística. Se puder falar um pouco para a gente, Então, depois excelente pergunta, Sara. Na verdade, a MEAP, hoje, ela só ganhou a proporção e a abrangência que ela tem, desde o litoral do Paraná até o litoral do Amapá, que é o menor litoral do Brasil, e já entrando para a região amazônica,
por conta do trabalho de viagens missionárias, de voluntários. Né? A história da MEAP começou com voluntários saindo do Seminário Palavra da Vida. Teve ocasiões em que a gente não havia chegado em determinadas regiões, a gente pegou lá uma equipe de voluntários, de seminaristas, e colocou os caras na comunidade e falou, ó, evangeliza aí. Vocês aprenderam no seminário, agora Jesus vai usar vocês nessas vilas. Então, nós temos, como organização, ao longo desses anos, uma característica de oferecer para a igreja, apoiar a igreja, para que os seus vocacionados, né? E na verdade, quando eu falo vocacionados, eu falo da igreja toda. Eu não estou falando de pessoas, eu tenho um chamado. Estou falando de todos nós somos chamados. Né? Não tem essa distinção. É claro que uns podem ir mais efetivamente, estar na linha de frente, e outros não. Mas aqueles que estão na retaguarda, em oração, em contribuição, eles têm a oportunidade de ir. Eu até digo que eles não só têm, eles devem, pelo menos na sua vida, né, na sua trajetória de vida, fazer uma viagem missionária. E isso é possível. Você faz um planejamento. Aqui na minha, por exemplo, você pode tirar um final de semana para apoiar uma comunidade. A gente está aqui em São Paulo, estou no litoral de São Paulo, no Guarujá. Quem está na capital, quem está no interior, já teve gente de São Carlos que veio fazer viagem missionária aqui em São Paulo, no campo da missionária. Teve gente de Minas. Eu morava numa vila de pescadores, no litoral sul de São Paulo, na comunidade de Pedrinhas. Eu morei numa comunidade por 4 anos, e um dia chegou lá acho que um pessoal de Extrema, uma igreja de Minas Gerais. Os caras viajaram a noite toda, chegaram no sábado de manhã, trabalharam sábado, domingo e voltaram para viajar a noite toda para trabalhar na segunda. Então, é possível, né? Um grupo de 6 jovens foi maravilhoso. Esse pessoal nunca mais esqueceu dessa experiência na vida deles. Outros tantos tiveram seus chamados missionários efetivamente trabalhando. Eu sou fruto de equipes de voluntário, né, de voluntariado dentro do campo da MEAP. A minha primeira viagem missionária foi para a região de Paranaguá, no Paraná. Então, quando eu viajei pela primeira vez, eu falei, esse aqui que Deus quer para mim, né? Eu acho que esse é o meu chamado. E pela graça de Deus, eu estou até hoje, né, ao longo desses anos. A minha primeira viagem eu tinha 19 anos, hoje eu estou com 55. Então, vai vendo aí, né, quantos anos já não se passaram nessa jornada toda. Então, é possível, é só você entrar em contato com a nossa organização. A gente tem esquemas, né, de viagens missionárias estabelecidas por região. Então, São Paulo, Piauí, Maranhão. Estou vendo que tem gente na Bahia, a MEAP se estabeleceu na Bahia, hoje é uma outra organização trabalhando lá, mas de repente, estou lá na Bahia, eu não tenho muita condição de ir para muito longe. A gente tem trabalho ali na região da Bahia que a gente pode conectar outras organizações. Piauí, Maranhão, ali no Delta do Parnaíba, como eu disse, né? Subindo um pouquinho mais, Amapá, Pará, pela região já do extremo do norte, e a região do Amazonas. Em todas essas localidades, é perfeitamente possível você organizar uma equipe, um grupo, e levar esse grupo para passar um tempo, uma temporada, e aí esse tempo vai depender da sua disponibilidade. Valdo, eu tenho férias, posso dedicar aqui 25 dias das minhas férias. Junta a grana, se organiza, a gente manda todo o esquema logístico para você, você pode passar as suas férias no campo missionário, apoiando equipes missionárias atuando nessas regiões. O que você vai fazer? Tudo, né? Desde ajudar a cavar fossa até auxiliar um médico, um dentista no atendimento. Agora, recentemente, a gente recebeu ali, onde a Vivi está, na base do Afuá, uma equipe de médicos e dentistas, uma ação que sai aqui de São Paulo. Acho que tinham mais de 40 profissionais. A gente fez uma parceria com a prefeitura local do Afuá para operar dentro do hospital da prefeitura. Então, não tem desculpa, não dá para dizer assim, eu não tenho oportunidade de ministério. Tem, dá para fazer. A Jocum, eu sei que ela tem um viés também nas suas bases de receber esses voluntários. Hoje, o diretor de área do Amapá Pará é jocumeiro, ex-jocumeiro, né? A gente não diz ex porque jocumeiro é sempre maluco, né? O cara é sempre doido. Então, que é o Ian e a Evelyn. Hoje eles são os coordenadores da base do Amapá Pará, muito queridos, estão lá trabalhando. 2 jovens, né? Eu acho que o Ian deve ter 28, 29, nem lembro a idade do Ian, menos de 30 anos. Né? A Evelyn também. E gente que começou fazendo viagem missionária, se dispondo a entender o que Deus queria a partir de uma oportunidade. Então, é possível a gente fazer isso com uma maior tranquilidade. É só entrar em contato com a gente que a gente dá um jeito de colocar num barco, num camelo, num jegue, num avião, e você chegar onde você tem que chegar. Chegar, você vai, pode ter certeza que vai.
Que Você ótimo, está Evaldo. Tem brincando, mas muita tem oportunidade. região, não camelo, mas búfalo, né? Tem região que a gente tem que Búfalo. chegar, avião, carro, barco, búfalo para chegar na comunidade. Ah, aventura, hein? Pessoal, fiquem ligados aí, ó. Tem alguns links no chat. E a gente tem aqui hoje pessoas de várias regiões do Brasil. Legal saber que tem oportunidade em diferentes lugares também. Fiquem ligados aqui nos links, salvem. Vou chamar o Nicolas para falar também de oportunidades e a gente vai mandando aqui no chat. Beleza, legal demais. Como o Evaldo falou, assim, eu acredito também naquela questão, assim, eu já ouvi diversos relatos, assim, na Jocum, em outras organizações, ou ministérios, assim, né, de certa forma, vocacionados para alguma área. Cara, hoje, se você colocar no Google, né, viagem missionária Ribeirinhos, de alguma forma vai linkar para algum link aí de algum lugar que vai te conectar. Então, assim, você tendo à disposição, cara, caminhos, meios não vão faltar, assim, né? Hoje, com a informação, tecnologia, você consegue decidir até a cidade, talvez, assim, né? Mas para mim tem muito a ver com o que o Evaldo falou sobre o coração. Vem disposto a viver, assim, né? É, eu acho assim, eu adoro, cara. Recentemente teve uma. Aqui na Jocum a gente faz uma. Na época de férias, chama Mission Adventures. E teve recentemente um aqui, e foi bem legal e tal. E são pessoas jovens, né, e tudo mais. E aí eles perguntando lá, teve um momento lá que eles chamaram para conversar, falar, dar algumas dicas sobre o tempo prático. Eles foram para uma comunidade aqui, chamada Niterói. E aí, tipo assim, as dúvidas. Tio, onde eu vou fazer xixi? Tio, onde eu vou dormir, né? Então, assim, a galera normal, tem dúvida, né? Mas, assim, não tem problema você ter dúvidas sobre isso. Mas isso é muito pequeno, pensando no que você vai viver, assim, né? Então, cara, se Deus se chamou, fique tranquilo, assim, né? O que você vai. E pensando sobre a questão de comida, alimento, a palavra fala que o que servirem para nós, a gente tem que comer, assim, né? Então, isso aí também eu acho que é uma das melhores dicas, assim, para quem trabalha comunidades, aldeias. Cara, não rejeite o que as pessoas estão dando para você, né? É o melhor que elas têm para você. E não tem a ver, a gente não vai parar de alguma forma o movimento de Deus ou quebrar alguma coisa por conta de alimento, assim, né? Então, pensando em possibilidades, cara, tem diversas formas, assim, né? A gente recebe muitas equipes aqui por conta de ser região Amazônica, então vem muita equipe de gringo, aí vão para a região de Labra, vão para cá, vão para Maitá. A gente recebe equipes do Brasil também de treinamentos, igrejas, que é tipo de gente, voluntários. Recentemente teve uma amiga de uma missionária aqui da base, a Jussara, que é uma missionária que trabalha muito tempo aqui nas comunidades ribeirinhas, uma bênção, assim, né? Trabalha com adolescente, todo público ela já trabalhou. Veio uma menina da igreja dela que tava com desejo de vir conhecer. Elas foram lá para a região de Lábrea, foram lá, tipo, fizeram um movimento lá e tudo mais. Então, assim, tudo tem possibilidade. Esse amigo meu, começo do ano, ele sempre teve o desejo de conhecer. Ele tirou férias, foi para lá comigo na comunidade. E como o Evaldo falou, cara, ele viveu de forma inteira, como alguém que está lá. Fizemos farinha, pescamos, caçamos, fizemos tudo, pregou. Nunca tinha pregado na vida. No primeiro sábado, vai ser que vai pregar. Então, assim, são diversas oportunidades, é muito legal. Então, a nível de oportunidades, assim, entre em contato, Instagram, telefone, qualquer coisa hoje, assim, de alguma forma, procurando no Google, assim, você encontra organizações que estão dispostas, disponíveis, mas acho que tem mais a ver com. Sempre vai ter, para nós é muito legal receber pessoas, mas é muito bom para nós que estamos, de alguma forma, recebendo, receber pessoas que estão dispostas a viver, assim, né, se entregar para isso. E pensando no que você falou, acho que foi o Evaldo e você também comentaram sobre a questão de pessoas, né, que vêm. Eu sou uma pessoa que fui alcançado, fui evangelizado, né? E hoje a gente vê assim o movimento nosso de igreja, infelizmente muito próximo com essas experiências, assim, né? Então tenho uma experiência e volto. E de alguma forma esse é o envolvimento, assim, né? Quer curtir algo rápido para dizer que viveu e voltou. E hoje, assim, o nosso braço forte nas comunidades que nós estamos, até essa aqui que é fixo aqui, nós trabalhamos tem mais um casal e mais uma menina solteira que é fixo com a gente, mas os nossos braços fortes nas comunidades, sem exceção, todas as comunidades, são pessoas que têm sido alcançadas, que continuam o movimento de Deus, discipulando. Porque, infelizmente, pensando sobre nós como Igreja de Cristo, que talvez era para estar enviando, não só nesse sentido de ofertas, mas sobre o sentido de ir, a gente está muito em falta, cara. Está muito em falta de pessoas dispostas. Como ele falou, no primeiro ano que eu e minha esposa chegamos aqui, a gente contou, a gente fez 43 viagens, cara, para lugares diferentes. E não falo isso tipo assim, nossa, olha lá. Mas
não é por conta de a gente é a gente. Não tem a ver com isso. Tem a ver com. Tem lugares que a gente vai e rapidamente, quando você está lá, pessoas da outra comunidade vão, te conhecem e falam, cara, por que que você só vem aqui? Por que que você não vai na nossa também? Vamos lá, a gente quer receber vocês. E aí você vai, e aí você vai. E sabe o que acontece? Não tem gente, cara. Não tem gente. Hoje eu oro a Deus assim para que Deus fala para mim um lugar, eu e minha esposa, a gente está disponível para ir morar. Só que hoje parece que se a gente ficar fixo em uma comunidade, as outras que a gente tem conseguido ir vão estar. E como ele falou, cara, Jesus chamou a gente para fazer discípulos. Se fosse para ir e só fazer uma coisa, eu acho que ia ser muito rápido. Assim, Nico, a gente trabalha muito com Bíblia em cada casa, né? O pessoal do Vocário já ajudou a gente em vários movimentos nisso. Então, assim, vai, leva uma Bíblia, mas a gente que é cristão, a gente sabe que não é só entregar uma Bíblia. Esses irmãos aí, a gente tem relatos disso. Cara, se converteram com a Bíblia. Mas eu e você tiveram pessoas que estavam do nosso lado, e a Bíblia, quando fala a respeito sobre diversos assuntos para a gente trazer prática para a nossa vida, tiveram pessoas que nos orientaram, nos repreenderam e falaram, cara, não é por aqui. Eu não sou daquele cara que eu falo, chego nas comunidades e vou falar bem assim, gente, para ser crente é isso, isso e aquilo. Mas as pessoas, conforme elas têm a revelação de Deus, elas querem perguntar, Gustavo, pensando nisso aqui que a palavra fala, cara, será que eu bater na minha esposa tá errado? Cara, será que eu hoje eu não sou casado. Recentemente teve um amigo meu de uma comunidade que falou, cara, deixa eu te perguntar, eu tô em fornicação com a minha esposa porque a gente não é casado. E não foi uma coisa eu dizendo, ô, você tá em pecado. Foi ele ouvindo a palavra e isso gerou uma luz para ele e ele veio tirar essa dúvida. Então, assim, eu acho muito interessante isso. Cara, a gente vive um tempo de que a gente tem, glória a Deus por isso também, mas por outro lado, cara, se a gente somar essa força de pessoas que já conhecem a Cristo, já tem muito o que servir os povos, com pessoas que estão sendo evangelizadas agora e já estão fazendo esse movimento, ia ser um potencial muito grande, assim, né? Mas hoje a nossa grande força está com pessoas que estão se convertendo nesse momento. Então a gente tem que rapidamente, é o momento de chegar, discipular e já enviar porque eles querem, cara, é uma vontade muito grande. Para quem é alcançado, você imagina o coração de quem estava na sua casa e um dia chegou um pessoal diferente, falou sobre uma verdade, uma vida eterna. Eu aceitei, cara, eu quero contar isso para os outros. E para eles, eu falo, é ar puro, assim, para mim, estar em alguns lugares, nas comunidades, porque eles vivem o evangelho da forma que, sabe a forma que a gente olha para a palavra e fala que as pessoas se convertiam e elas queriam pregar, e aí, às vezes eu volto assim, às vezes, cara, às vezes eu atravesso o rio e eu vejo um coração lá de pessoas que querem, eu quero vamos ver essa transformação nas outras famílias, vamos na casa amanhã da dona fulana pra gente orar com eles e vai que eles aceitam e a vida deles muda. E aí eu volto pro lado de cada cidade e as pessoas vivem uma vida de igreja assim que você fala, cara, o evangelho não é só isso, cara. Tá assim, nosso pensamento tá muito pouco assim, né, pensando naquilo que o Senhor tem para nós e concordo demais. E ressalto, assim, como a gente tem várias pessoas aqui que provavelmente são de igrejas, cara, todos convertidos, salvos em Cristo, são vocacionados a pregar o evangelho. Não tem a ver com um, dois, eu, o Evaldo, a Viviane aí, o pessoal que está em missão. Tem nada a ver com isso. E eu sempre falo isso com as nossas pessoas que ajudam, a gente apoia. Eu falo, cara, para mim o apoio seu financeiro é uma benção, né? Eu sempre brinco que é como se fosse uma passagem de ônibus. Você pagou minha passagem, mas o seu lugar tá vago do meu lado, cara. Às vezes Cristo quer usar você para uma coisa, para uma pessoa que eu nunca vou, talvez não seria, eu não teria a possibilidade de encontro com essa pessoa. E Cristo quer usar você. Então, assim, isso eu acho sensacional. A igreja que ora, que envia, que apoia, mas que vai. Então, acho que a principal coisa que diz a respeito sobre essa questão de oportunidades é, cara, talvez a oportunidade de alguém aí, né, que está vendo, ou de qualquer pessoa que a gente está falando e talvez nem tenha acesso a isso, tem a ver com não é só uma experiência, é uma vida, assim, né? Uma vida entregue para viver aquilo que o Senhor tem. E, cara, oportunidades, eu amo oportunidades, servem muito, como ele falou, curto prazo, abre portas e tudo mais, mas, cara, é maravilhoso você ver pessoas que falam, cara, eu encontrei um tesouro, vendi tudo e comprei aquele lugar ali para ninguém tirar aquele tesouro de mim, assim, né? Então, eu acho que quando se diz a respeito sobre um coração disposto a viver uma vida entregue assim, é maravilhoso, cara. Você vê. E é uma região que quem vai não dá para falar bem assim, não, missão cumprida, acabou. Cara, tem muito trabalho pela frente. Muito trabalho. Exatamente isso. Muito A gente está trabalho. navegando lá em Cruzeiro nessa comunidade do Novo Horizonte, Cruzeiro do Sul. Como eu disse, só tinha um casal de missionários.
E várias vezes o pessoal da comunidade, o casal passando do barco, o pessoal chamando para eles pararem na comunidade para ter um tempo com eles ali, para orarem por eles. Então, de fato, as pessoas estão clamando pelo evangelho. Quando chega o evangelho nessas regiões e eles percebem a transformação de vida que acontece com algumas famílias, tem testemunhos nas comunidades que são tremendos, né? Você vê o camarada que batia na mulher, que era alcoólatra, um ébrio, né? Que não cuidava da família, de repente o cara está transformado, cuidando da família, né? Com a casa restaurada, com tudo restaurado, o pessoal para pensar, o que está acontecendo aqui, né? É científico, por isso que eu digo, pregar o evangelho é ciência pura, porque você começa a pregar, as pessoas mudam a sua vida, mudam a sua história e as outras pessoas querem entender o que está acontecendo. Só que para isso, como bem disse o Nicolas, precisa de alguém para ensinar. Assim como nós precisamos um dia que alguém pegasse na nossa mão, né? E fizesse com a gente essa caminhada, como Cristo nos ensinou que nós fizéssemos, nessas localidades a gente precisa de muita gente para fazer isso. Muita gente. Demais, Só, né? Isso Gustavo, é só para uma coisa que eu chamar. lembrei, uma coisa que eu Ok, lembrei sobre ok. linkar assim, né? Tem um testemunho muito rápido, tem diversos assim que a gente podia ficar contando, mas senão demora muito. Mas tem um testemunho que o pastor Ronaldo Lindoro gravou e viveu, que é sobre, vamos colocar no Spotify, YouTube, acho, Seu João. Basicamente a É, história do Ribeirinho. Essa história, assim, é conhecidíssima, né, e tudo mais, mas basicamente é a história de pessoa, ele foi para um lugar para pregar o evangelho, e quando ele chegou lá, um homem local já estava pregando o evangelho, já tinha implantado igreja. E a gente, assim, a gente fala, né? Eu, o Evaldo, eu sempre gosto de imaginar e conhecer missionários, porque rapidamente você consegue perceber. Sabe aquelas pessoas que você fala, cara, esse cara, ele entendeu. Assim, não dá para vir para um lugar desse, ou qualquer, assim, nesse sentido, ribeirinhos, né? Comunidades, com a pessoa cheia de si, sabe? De querer ser o cara. Cara, você vai estragar o povo, você vai se estragar, você vai queimar de alguma forma o nome de Cristo nesse sentido, assim, né? Porque, cara, você não é. A gente não é o Salvador, né? E todo mundo vive essa crise de querer e tal, ser o cara e tal, mas rapidamente isso tem que quebrar, porque não dá. É muita gente, é muito lugar, é muito tudo, assim, né? E a gente tem um cara aqui na nossa região, aqui, região Lábrea, né? O nome dele é Francisco, ele tem 7 filhas, e a última filha dele nasceu com ossos de vidro. Não sei se todo mundo conhece aquele ossos de vidro, mas eu sei que é um negócio muito tenso, foi muito difícil dela nascer. Cara, assim, a vida deles muito complicada, ficaram 3 meses em Manaus, vivendo dentro do hospital. Sabe aquela coisa que você fala, mano, e cara, esse casal, eles já estão hoje em Lábrea, voltaram, eles saem todo, assim, em todo o tempo, eles estão indo em comunidades e comunidades, pregando evangelhos. Tem um cartão que a gente recebe de uma missão que chama Missão do Céu. Eu esqueci o resto do nome deles, mas eles são de Curitiba. É um cartãozinho de memória que tem filmes, histórias, muito legal. E aí ele, cara, quando ele viu isso, ele apaixonou. Niquinha, me arruma aí que eu vou e tal. Cara, diverso, assim. Eu falo, fã, a gente vai ter que, mano, vamos começar a produzir pendrive aí na região de vocês. Porque, cara, ele quer ir, quer ir, quer ir. E ele, toda vez que ele me vê, ele fala, pô, Niquinha, cara, você é um missionário. Eu falo, fã, você tá de brincadeira, né, cara? Cara, tipo, tem vezes que ele pega ele, a esposa, 7 filhas, num rabeta. Só quem já andou de rabeta sabe, cara, você andar de rabeta, que seja 1, 2, 10 horas, o barulho fica o dobro de tempo depois que você vai. Você vai dormir com o barulho no seu ouvido. E é devagar, e é tudo mais. Passa o banzeiro, que é a onda, você dá aquela balançada. Cara, ele vai todo o tempo, todo fim de semana é fixo, para uma comunidade que fica 8 horas da casa dele. Vai, vai lá, prega, ensina, discipulado, depois volta, de noite, às vezes, tal. Então, assim, você fala, cara, tá entendendo? Esses são os meus heróis, esses são os verdadeiros pregadores do evangelho, assim, que pra mim eu falo, cara, eu não, quem que sou eu, assim, né? Tá entendendo? E são pessoas que de alguma forma o evangelho chegaram através de missionários, mas que hoje são os caras, os braços fortes, assim, na missão de Deus, né? Estão lá, pagando um preço que, como o Evaldo bem falou, cara, o potencial que essas pessoas, os ribeirinhos alcançarem ribeirinhos, indígenas, esse povo que fala a mesma língua nesse sentido, assim, né? Se conhecem, cara, isso é muito poderoso. Mas se a gente vai cheio de nós, a gente vai naquela coisa, assim, né? A gente foi numa comunidade recentemente que o pessoal quando eu cheguei, ele, ô, você pode vir orar na minha casa? Aí você pode vir orar na minha casa? Aí eu achei assim interessante.
Mas depois eu fui descobrir, porque o pastor que passou lá falou que apenas pastores e missionários podiam fazer oração. Então todos eles estavam cheios de coisas para pedir para Deus ou agradecer, mas não tinha nenhum missionário para orar, não tinha nenhum pastor para orar. E eles não podiam, porque eles estavam muito longe de Deus nesse sentido. Então, assim, não dá, cara, pessoas nesse sentido, assim, né? Para travar o movimento de Deus. Isso dói nosso coração de ver, às vezes, né? As pessoas com fome e sede, e chega um cara e coloca tudo para ele, assim, né? Não, só quem prega sou eu, quem ora sou eu, quem diz o que pode sou eu. Cara, isso aí é um atraso, assim, né? De certa forma. É horrível quando vê, mas é bom quando você encontra essas pessoas que, mesmo que viveram isso, cara, estão com uma sede, assim, de viver o real evangelho de forma maravilhosa, assim, né? Então, só lembrei rapidamente, assim, desse testemunho aí, seu João, que ajuda muito, assim, a pensar sobre o contexto aqui, pessoas que a gente nem conhece, que Deus conhece, né? Que estão lá vivendo, assim, o evangelho de forma poderosa. Nicolas, se você puder depois me mandar esse vídeo, quero compartilhar com o pessoal. Já Pô, vou aproveitar para falar aqui. Vou divulgar alguns links do Vocari. E esse primeiro link que eu vou mandar, ele é uma comunidade do Vocari no WhatsApp. Então, por que que eu legal. estou compartilhando? Porque aqui a gente tem muita coisa para falar, né, em muito pouco tempo, e o propósito aqui é que a gente comece a conversa. A gente quer que vocês que estão participando entrem em contato com o Evaldo, com o Nicolas, com as organizações e continuem conversando com eles, continuem perguntando de oportunidade. E eu vou convidar eles para entrar também nessa comunidade aqui, ou pessoas das organizações, para que vocês possam lá acessar grupos de diferentes temas e ficar sabendo sobre oportunidades. E, e eu reforço para vocês pegarem esses links. Eu vou mandar esses links lá depois também na comunidade, esses links da MEAP, da Jocum Porto Velho. E só queria compartilhar aqui também, enquanto vocês preparam as perguntas, vamos ter uma ou duas perguntas, por causa do tempo. Queria compartilhar os links do Vocari para vocês ficarem ligados também nas próximas. Mas é isso. Muito bom ouvi-los, ouvir os testemunhos, as Eu mandei necessidades o de link aí, Gustavo, pessoas. tá? Do testemunho. Esse. Ah, é um podcast? É 13 minutos, assim, né? É só história, Ah, praticamente. tá. Aí. Ótimo. Perfeito. Obrigado, Nicolas. Então, muito bom saber mais sobre essas experiências, necessidades, essas demandas de pessoas para participar. E agora quero convidar também o público para uma ou duas perguntas. Vocês podem direcionar, pode abrir o microfone e falar, ou mandar aqui no chat que eu leio também. Fiquem à vontade. A gente tem gente aqui, a Ludmila falou que ela trabalha com o esposo numa comunidade quilombola lá no interior de Pernambuco. Muito legal, minha irmã. Deus te abençoe, viu? Eu conheci algumas comunidades quando eu tive com o pessoal da Instituto Água Viva, pessoal lá de Vitória, do Espírito Santo, que é o, não sei se vocês sabem, mas o dono da Forte Leve é crente fiel a Deus. Ele criou um instituto missionário. Ele tinha um departamento missionário dentro da empresa dele. Estou fazendo merchan aqui, tá? Da Forte Leve. Então, comprem caixa d'água dele aí, porque ele investe em obra missionária, literalmente. Eu conheci essa região, algumas comunidades, não sei qual é a comunidade que a irmã tá, mas Deus te abençoe. A Viviane está dizendo que tem que colocar o fone para andar de rabeta. Não, não, Viviane, tem que ser missionário raiz. Primeira experiência, não põe fone, não põe nada. Deixa o pau torar no seu ouvido. Mas é brincadeira. É claro que você tem que usar algumas estratégias, até porque essas viagens que a gente faz nessas comunidades são constantes, né? Semanalmente o pessoal está viajando para algumas delas e aí você precisa se proteger de algumas maneiras, né? A gente sempre fala, pessoal, protetor solar, é, repelente, protetor auricular, aqueles que têm um pouco mais de dificuldade, né, Vivi? Tem que ter, porque senão você não tem longevidade no projeto. É de fato muito estafante mesmo você viajar para algumas regiões, mas é muito legal a gente poder compartilhar isso também com o Ribeirinho. Às vezes, já aconteceu a ocasião da gente chegar e levar alguns produtos, alguns equipamentos para algumas comunidades e os ribeirinhos serem abençoados com isso também. Então, o missionário tem que ter essa visão, né? Não é porque está lá no meio do mato, não é porque é indígena e tal, ele não pode ter acesso e não pode ter recurso a ferramentas
que vão melhorar o seu dia a dia, o seu conforto no trabalho. Então, tem uma série de situações. Essa questão que o Nicolas falou da internet, eu acho que é importante a gente abordar. Quando nós chegamos na comunidade, a única pessoa que tinha computador na comunidade era eu, que a gente usava, né? Eu já vinha desse mundo, a Dira, que é minha esposa, e ela está aqui com a gente também, ela cuidava do mailing da MEAP, dos pedidos de oração, mandava e-mail, né? Então, mas eu vi chegar computador em carrinho de mão, e eu peguei grupos de adolescente para ensinar essa molecada a usar o Orkut. Olha, eu denunciando a minha idade. Eu já falei, né, quantos Uau! anos eu tenho. Orkut. Então eu sentei em volta do meu computador e falei: abre a sua página aqui, deixa eu ver a tua foto, deixa eu ver com quem que você está falando. Não, pastor, o que é isso? Vamos, rapaz, você está andando comigo, eu quero te ajudar nisso aqui. Então o missionário tem essa importância também de ajudar nessas novas tecnologias que estão chegando, de você usar da maneira adequada. A minha Hum, app, por exemplo, nós temos salas digitais espalhadas em 10 comunidades, ensinando esse pessoal a informática básica e como acessar, qual é a possibilidade que eles têm, como eles podem se desenvolver profissionalmente. A gente fechou uma parceria com uma universidade e vários ribeirinhos estão estudando EAD hoje em algumas dessas salas digitais que a gente implantou nessas comunidades, sabe? Para dar essa possibilidade deles aproveitarem a tecnologia, mas de maneira abençoadora, que ela pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal. A gente tem que ter esse discernimento enquanto missionário no campo, né? Então, por isso que eu digo, às vezes o cara está no escritório, ou trabalha num ambiente corporativo, o que eu vou fazer no campo missionário? Você pode sentar com essa molecada e ajudar eles a lidar com a tecnologia, a lidar com o computador, a falar o quanto é prejudicial isso para a vida dele se ele se viciar no jogo do tigrinho, entendeu? A falar de inteligência financeira, né? Rapaz, eu viajo aqui, eu acho que uma infinidade de coisas. E a mesma, porque eu tenho muito essa visão. E Jesus, quando chegava, ele deu tudo que ele tinha para abençoar as pessoas e para transformar a vida das pessoas. E nós, como missionários, a gente tem que dar tudo que a gente tem. O que Deus te deu hoje, que você tem num grande centro, que você pode ajudar essas pessoas nessas comunidades? É o que Deus vai usar. Então, eu acho que a educação hoje, na maioria dessas regiões ribeirinhas, é muito prejudicada, porque a gente vê gente que não tem a quarta série dando aula para as crianças hoje. A pessoa não sabe ler e escrever direito e está dando aula em comunidades. Então, eu acho que esse tipo de ação, enquanto a gente prega o evangelho, porque a gente faz as duas coisas ao mesmo tempo, né? Então, não dá para você promover a transformação pelo meio do amor de Deus, a transformação da vida dela, e não dá para ela ferramentas para ela desenvolver a vida dela da melhor maneira possível. A MEAP tem esse viés, né? Plantação de igreja e desenvolvimento comunitário. A gente trabalha essas duas frentes com muita clareza. Uma coisa nunca está desassociada à outra. A prioridade é pregar o evangelho. O amor de Deus, sentar com o cara, orar, falar das mazelas, das dificuldades dele, mas também abrir os olhos dele para as oportunidades que Deus está dando para ele naquele lugar, né? Então, é muito lindo quando você vê missionários que entendem isso e levam a sua vida de maneira integral, pregando o evangelho, mas ao mesmo tempo ensinando essas pessoas a aproveitar as oportunidades que Deus está dando. E a gente faz isso com ele, porque quando você vai para uma comunidade ribeirinha, você aprende muito com eles. Muito. Você é um leigo, né? Eu sempre digo, você não é ninguém na beira do rio, né? Te solta lá sozinho para ver se você dá conta de viver. Não dá. Você vai precisar da ajuda do ribeirinho para sobreviver, né, Vivi? Vai precisar. Então, é a mesma coisa, né? O inverso também é verdadeiro. Quando esse mundo entra nessas comunidades e está entrando com força, com força cada vez maior, com muita força, você que tem essa possibilidade, você tem que falar: Deus, me ajuda aqui para eu poder ajudar esse povo, porque eles não estão preparados para receber tudo que eles estão recebendo. Uau! Então, talvez eu achei legal que você falou aí da educação, questão digital, que às vezes coisas podem parecer pequenas para nós, né? Podem ajudar Uhum. alguém. E também da área de educação, como é importante para servir essas pessoas. Muito bom. É isso aí. Alguma pergunta do nosso público, nossos participantes? Nicolas, e todos, né, que estão ouvindo. Eu sou professora da escola bíblica, e aí foi feito um relato do pessoal, né, do Nicolas e do outro pastor que a gente, que nós adotamos, pastor Ezequiel. E aí eu fiquei muito, assim,
comovida com aquela história toda. Assim, não comovida, me chamou muita atenção. E aí, ontem, na escola bíblica, eu falei sobre os missionários e como as crianças poderiam ser um missionáriozinho, né? Aí levei uma música e depois, através da música, eu perguntei do que a música falava, né? E aí fui instigando ele o que é um missionário, como que pode ser um missionário, de que forma eles podem ser um missionário. E já que eles não podem ser igual o Nicolas, não é adulto ainda, para ir até lá longe, né, lugares que eles não conseguem, que é bem difícil acesso, como que eles poderiam estar ajudando? E a gente trabalhou a questão do ir, né, do orar pelo Nicolas e por todos os outros, né, por todos os outros missionários, nós falamos, e, e aí eles ficaram assim bem interessados. Aí eu mostrei as fotos do Nicolas chegando nas aldeias, falando do amor de Deus, né? E eles ficavam todos assim bem vidrados com aquilo e gostaram bastante. Eles faziam mais perguntas e foram, sabe, assim, entrando mesmo na história, querendo saber mais. Aí eu mostrei todas as fotos que o Nicolas mandou para gente, nas aldeias, dos ribeirinhos, assim, e eles queriam saber o que que era aquilo, o que que é isso, né? E assim foi bem gostosa a aula, assim, eles ficaram bem curiosos, né? E aí muitos falaram que iam adotar e que iriam orar, né, pelo Nicolas e pelo pastor Ezequiel e por todos os outros pastores, né? Porque a gente focou um pouco no Nicolas e no pastor Ezequiel, porque são os que a gente adotou para nossa igreja, mas assim, eles ficaram bem vidrados e gostaram bastante da aula, assim, só para compartilhar mesmo com vocês, para dizer que foi bem gostoso, né? E assim, a gente falar já incentiva, né? Já deixa assim a pulguinha atrás da orelha, né? Já deixa curioso, já aquela, né? Com vontade, já instigando eles a se interessar de alguma forma, orando, contribuindo. Eu falava, se você tem vergonha de falar, o que mais que você pode fazer? Ah, eu posso orar, eu posso contribuir. Para quem que você pode pregar? É só viajando longe, igual o Nicolas? Não, eu posso falar para o meu vizinho, posso falar para o meu coleguinha da escola, lá no futebol. E aí foi bem gostoso a aula mesmo, assim, só para, não vou, só tentando resumir o máximo para não tomar tempo. Muito legal, Laudiano, o Obrigada. seu testemunho. Parabéns, porque a gente tem visto Deus. invariavelmente, a obra missionária não sendo comunicada nas igrejas de maneira massiva, como a gente via antigamente. Não quero ser saudosista, nem fatalista, né? Porque parece que a gente está falando a igreja de antigamente. Não estou dizendo que é melhor, mas eu estou dizendo que a gente precisa ser mais intencional com as nossas crianças. A Dira, a minha esposa, acabou de colocar aí que a gente tem condição de envolver as crianças, os adolescentes, os jovens, os 50 a mais, né? Aqueles que já estão na minha geração e aposentados. Tem muita gente aposentada nas igrejas que tem muito potencial, muita lenha para queimar ainda no campo missionário. São oportunidades de trabalho que eu acho que a gente pode, como pessoas, né, nas nossas igrejas, e aqui todos nós somos membros de alguma igreja, de ajudar, né, o seu departamento missionário, a sua escola bíblica dominical, mesmo que não possa ir agora, mobilizar um grupo, procura o material com o Nicolas, como disse a Laudiane, foto, pega material com a gente com a MEAP, pega material com a Asa de Socorro, e vai compartilhando, né, as histórias dos missionários na escola dominical, no culto infantil. Isso precisa ser falado. A MEAP tem uma revistinha muito legal, que é uma revista missionária para crianças, né, chama MEAP Kids, que conta toda a história, todo o plano da salvação, vida devocional, e todo dia você tem ali uma nota, né, de oração por um campo, por um missionário específico, uma determinada região, justamente para estimular e continuar a falar do amor de Deus para essas crianças, mas dizer que eles podem fazer parte dessa grande expansão do reino dos céus. Afinal, Jesus colocou uma criança no meio de um monte de gente lá que dizia que sabia muito, né? E falou: vocês não sabem nada, vocês têm que receber isso aqui, ó, esse reino de Deus tem que receber como essa criança. Então, a gente precisa investir mais nas nossas crianças, nas nossas igrejas, porque a tecnologia está investindo, né? Então, o que a gente está investindo? O que a gente está falando, né? Comunicando. Parabéns, viu, irmã? Parabéns mesmo. O Nicolas falou da questão da curiosidade, né? Ah, onde que eu vou fazer xixi? Onde que, né? E aí eles perguntaram assim, uai, mas não tem perigo? O índio não ataca? Então, assim, ó, as perguntas, né? O índio não ataca? Não tem perigo? Não tem perigo do índio atacar o É Nicolas? Eu isso. falei, não, o índio É não isso ataca, mesmo. né?
Aí fui explicar para eles, né, de que forma que eles se sentem ameaçados, né? Aí eles É, foram assim meio que, ai, mas a gente isso pode mesmo. orar para que Deus abençoe, né, e proteja ele de todo mal, dos animais, né, dos perigos da Uhum. floresta. Tem várias coisas que a gente pode estar fazendo. Eles ficaram, então vamos orar. Mas era Legal. só Tem isso. uma pessoa que levantou a mão aí, Gustavo. O Gessé, não sei, pode. Só para falar antes aqui, que a Jandira compartilhou um link de um devocional infantil da MEAP aqui no chat, Obrigada, dentro desse vou ver. assunto das crianças. Uhum. Pode falar então, acho que a última pergunta, última fala para a gente concluir. Quem tinha levantado a mão? Ou talvez, não sei, levantou por engano? Pode ser. Pode Não, ser. não, estou aqui. Ó, Pode pronto. falar, pode Pode falar. falar, José. Não, mas é um prazer, um privilégio enorme estar aqui com vocês. Eu sou aqui da PIB de Primavera do Leste também, né? Igreja do O, Nicolas. o Nicolas chamou a igreja toda dele. Eu estou em desvantagem aqui. Estou me sentindo em desvantagem. Queridos, queridos, a minha pergunta é sobre Missão Asa de Socorro. Eu sou missionário desde 1984, né? Estou com 74 anos. Eu não sabia, mas estava fazendo missões desde 84, né? Mas entrei Uhum. mesmo no ministério missionário em 93, quando estive como evangelista, fundando o trabalho da Igreja Presbiteriana em Caldas Novas, Goiás. E depois fui enviado para a Primavera do Leste como plantador da Igreja Presbiteriana aqui também, como missionário, né? E aqui eu fiquei até 2006 plantando o trabalho e depois fui para a iniciativa privada. Hoje faço parte de uma missão aqui em Primavera do Leste. Nós coordenamos um trabalho com apenados, né? Nós temos hoje cerca de 70 apenados que estão no sistema prisional. E eu e um pastor da Igreja Presbiteriana Independente coordenamos o trabalho nesta missão há 10 anos, né? Mas a minha pergunta é com relação à Missão Asa do Socorro, se está ainda no trabalho missionário junto aos ribeirinhos, se alguém pode me informar isto. Está sim, Jessé, e bem ativo. Nós temos uma parceria muito longínqua com a Asas de Socorro há muitos anos. Aliás, a Asas de Socorro foi a organização que viabilizou o projeto, Costa Norte e Sul, para a gente identificar as comunidades isoladas ao longo da costa brasileira. E eles continuam firmes e fortes. Eu comentei aqui dos poços artesianos e dos sistemas de abastecimento nas comunidades. Todo esse recurso foi mobilizado por Asas de Socorro em parceria com a MEAP. Nós implantamos esses poços e esses sistemas de abastecimento nessas comunidades. Mas eles estão firmes e atuantes, uma organização muito séria, um povo muito crente que trabalha lá na direção, conheço todos eles, povo de Deus lá, estão firmes. Ah, perfeito, perfeito. Eu passei por Asas de Socorro durante 6 meses, me parece, mas aqui em Primavera do Leste, como porta-voz da Missão Asas de Socorro aqui em Primavera do Leste. Como piloto Uhum, que sou, ingressei na Missão Asas de Socorro, mas não como piloto de avião, né, mas uhum, como representante deles aqui em Primavera do Leste, na região do Mato Grosso. Mas muito legal. fiquei Que pouco tempo demais. que eu estava ainda no plantio de igrejas aqui em Primavera, né, então não pude ficar muito tempo com eles. Mas parabéns, Deus continue abençoando o trabalho de vocês, todos vocês Amém. missionários. É altamente recompensador mesmo o trabalho de missionário, embora com muitas dificuldades, né, inerente à função, mas Deus abençoa de forma excepcional. Eu sou prova disso, sou testemunha disso. Amém, amém. Deus abençoe, meu irmão. É isso mesmo. Amém. Obrigado, Gessé. Só dando Obrigado. um adentro, o piloto aqui de Porto Velho da Asa de Socorro mora aqui dentro da base da Jucum. É Ó, amigo nosso. É. Ele é filho de um piloto que era aqui da região, né? Que é o Marcos. Então as Ah, pessoas da comunidade aqui tudo conhecem ele quando ele era criança e ele virou piloto também e mora aqui dentro dessa legal, organização. Hoje mesmo legal. ele trouxe um voo com alguns indígenas que estão trabalhando na tradução da Bíblia aqui para Jucum. Que Chegaram. joia. Uhum. Estão por aqui.
Muito Nicolas, legal. Deus abençoe muito você aí. Eu conheço Porto Velho. Fui aí em 84 conhecer Porto Velho. Aí, que Conheço benção. toda essa região aí de Mato Grosso e Rondônia, por aí tudo, tá? Deus te abençoe muito aí no Deus trabalho. abençoe, meu irmão. Valeu. Valeu, um abraço. Abração. Muito legal. Link de Asas de Socorro está aí no chat para quem quiser conhecer. Uma missão também parceira do Vocari. Também tive a alegria de servir um pouquinho com eles como voluntário. E são isso, são várias organizações que atuam nesse tema de hoje. Tem mais organizações para vocês conhecerem também. E em outros temas relacionados que a gente espera ainda trazer aqui no Connect Talk. Bem, Casas de Socorro é uma missão também que tem várias possibilidades de curto prazo também, que abrem várias possibilidades isso. nesse sentido. Servir internamente, fora no campo também. Um filho de um missionário que está aqui há mais de 35 anos aqui na base, o sonho dele quando ele nasceu era ser piloto. Hoje ele está em Anápolis fazendo curso de mecânica e piloto de avião. Olha lá. Muito legal. Mas tive oportunidade de passar um tempinho lá em Anápolis também. Muito Legal. bom. E lá no site deles vocês também devem encontrar as informações dessas viagens que eles organizam. Tem várias viagens no ano, curto prazo. Oportunidade também para servir a esses povos. Um fato importante que eu gostaria de mencionar é que eu tinha um sonho na adolescência de ser piloto de caça da Força Aérea Brasileira. Mas Deus tinha outros planos. E ele foi realizar esse plano meu de ser piloto aqui em Primavera do Leste, servindo ao Senhor como missionário plantador de igrejas. Nada a ver Que com aviação. legal. É Deus me isso deu aí. esse. É. Isso aí. Caminhos de Deus, né, para nos envolver na missão dele. Graças a Deus. Queria agradecer a todos que participaram, agradeço especialmente ao Nicolas e ao Evaldo por estar compartilhando com a gente. É muito bom conhecer essa realidade que pode ser distante para muitos de nós. Muito bom saber, ver a alegria de vocês em servir a esse grupo, ver a humildade também, quer dizer, o que vocês, como vocês falam que têm aprendido com eles e saber das oportunidades que existem, dos desafios, mas também das oportunidades. Muito proveitosa a nossa conversa hoje. Eu espero que muitos aqui continuem essas conversas, estejam conhecendo, orando por vocês e indo participar com vocês. E que Deus os abençoe. Bem, Quero chamar aqui para a oração final, se a Idna puder nos ajudar, depois a gente tira uma foto de todos, para a gente poder concluir esse tempo. Posso sim. Oremos. Senhor, muito obrigada, Deus. Obrigada por esse tempo, por esse tempo tão enriquecedor, Senhor Deus, esse tempo que enche o nosso coração de alegria, enche o nosso coração, Deus, de boas expectativas por que o Senhor já está fazendo e que o Senhor nos permite fazer parte daquilo do que o Senhor já está fazendo. Senhor Deus, muito obrigada. Obrigada por cada compartilhar, cada testemunho, Senhor Deus. Que o Senhor continue abençoando grandemente, Senhor Deus, a vida dos nossos irmãos Evaldo e Nicolas. Que o Senhor continue os abençoando, Deus, fortalecendo. Toma a família de cada um deles, Senhor Deus, em nome de Jesus. Que eles continuem a resplandecer a tua luz por onde eles passarem. Continua a suprir cada necessidade, Senhor Deus, em nome de Jesus. Muito obrigado, porque eles têm coração dispostos e corações de servos, e têm resplandecido a tua luz entre os povos ribeirinhos. Senhor Deus, levanta cada vez mais jovens com corações dispostos, que conectem sua vocação com o Senhor, para serem testemunhas, Pai, do Senhor no meio do povo ribeirinho. Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos por cada um que esteve aqui nessa sala, por cada um que ouviu, que sentiu o seu coração queimar, Senhor Deus. Em nome de Jesus, que o Senhor possa ajudá-los a ter passos práticos a partir daqui, a se conectar, a esses próximos passos, que o Senhor possa direcionar cada um deles, direcionar suas lideranças, que eles se sintam apoiados, abraçados, e que o Senhor possa conduzi-los para o que o Senhor tem para a vida deles e que o Senhor possa permitir que eles possam fazer parte daquilo que o Senhor está fazendo, Senhor Deus. Muito obrigada por esse tempo, Deus. Obrigada porque é um grande privilégio que nós temos de servirmos ao Senhor e sermos parte do que o Senhor está fazendo. É um privilégio nosso.
e que cada um possa sair daqui com o coração animado e disposto a fazer o que o Senhor tem colocado na nossa mão para fazer, com amor e com dedicação, Pai, para que todos possam ter a oportunidade de ser um seguidor do Senhor Jesus Cristo, Pai. É isso que nós te pedimos e já te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.